Olá, graça e paz, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Foco em Deus. O nosso objetivo aqui nesse canal é abençoar a sua vida. Aqui você vai encontrar muitas coisas boas, palavra motivacional, estudos bíblicos, palavra de fé, de esperança, porque o nosso intuito é abençoar a sua vida, tá bom? Então, se você não for inscrito, já se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe os vídeos com alguém, assim você estará abençoando a nossa vida, estará ajudando o canal e assim nos ajudando a alcançar o maior número possível de pessoas. E também, é claro, você estará abençoando a muitas vidas através desse canal, tá bom? Bom, pessoal, hoje eu quero trazer um estudo bíblico para vocês, um estudo, na verdade, um estudo teológico para vocês. Eu vou falar sobre pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, ou seja, o estudo sobre o Espírito Santo, ou a teologia do Espírito Santo, como você achar melhor, tá bom? A gente vai falar sobre a pessoa bendita da Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Eu quero falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. E para não ficar muito maçante, porque o conteúdo é realmente vasto, é muita coisa que nós temos a dizer, esse estudo ele é muito profundo. E é claro que eu não tenho como aqui, em uma aula aqui ou duas, exaurir todo o conteúdo para você. Mas vamos trazer aqui pontos básicos, importantes, para poder abençoar a sua vida, tá bom? Nós vamos fragmentar em duas aulas esse estudo para poder, então, estar aí abençoando a sua vida, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso tema, que é sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Muito bem. O Antigo Testamento emprega a palavra em hebraico ruach, e no grego é pneuma, para espírito, sendo traduzida por vento, espírito, alento, hálito, sopro, etc. A ideia básica é de ar em movimento, ou seja, ar em movimento. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, eu estou usando a minha Bíblia da versão Strong, que é uma Bíblia que eu gosto muito da sua tradução. Gênesis 2 e 7 diz: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Só título de informação, eu quero deixar bem claro aqui que o termo homem, aqui no hebraico, é Adam. E Adam significa humanidade. Aqui não é uma referência apenas a um ser do sexo masculino, tanto masculino quanto feminino. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea, a sua imagem os criou. Tá bom? Então, quando o termo quando a Bíblia fala sobre homem, na criação, tá? No contexto da criação, no contexto de Gênesis, capítulo 2, também capítulo 1, versículo 27, e capítulo 2, e versículo 7, a referência aqui é a humanidade, tá bom? Então, o Senhor soprou sobre as narinas do ser humano o seu fôlego, ou fôlego de vida, e o ser humano passou a ser alma vivente, tá ok? E esse fôlego aqui, no hebraico, é neshama. Neshama vem de nefesh, alma, ou seja, sopro, espírito. Então, o ser humano passou a ser alma viva, tá ok? Também em Êxodo capítulo de número 10, Êxodo capítulo 10, e no versículo de número 13, está escrito assim, Êxodo 10 e 13. Moisés então estendeu a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Ao amanhecer, o vento oriental havia trazido os gafanhotos. Mais uma referência aqui ao vento, né, que é ruach no hebraico, sopro, vento, também mente, espírito, enfim. E também
em Deuteronômio, no capítulo 32 e versículo 11. Eu gosto muito de Devarim, Deuteronômio. Eu gosto muito desse livro. É um dos meus preferidos do Pentateuco, é Devarim. Capítulo 32 e o versículo de número 11 diz o seguinte: como a águia desperta a sua ninhada e voa sobre os seus filhotes, estendes as asas, toma-os e os leva sobre elas. Ou seja, uma referência ao vento, é uma referência ao ar, ou seja, o ar em movimento, que é a questão do voo da águia, tá ok? Também Jó, capítulo de número 1, do livro de Jó, capítulo de número 1 e o versículo de número 19 diz: eis que se levantou um grande vento do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, a qual desabou sobre os jovens e morreram, escapei apenas para trazer-te a nova. Ou seja, isso aqui é uma referência, isso aqui é uma referência a essa palavra, a mesma palavra que é usada para espírito no Antigo Testamento, que é a palavra para vento. Essa palavra, eu gosto da Bíblia Strong porque ela tem aqui o seu próprio dicionário. O dicionário Strong, para quem não sabe, é um dos dicionários muito usados no meio, pelos acadêmicos e também pelos teólogos. No meio teológico é muito usado, não apenas pelos acadêmicos, né, mas também pelos grandes mestres da teologia. Usa-se muito o dicionário Strong. E essa palavra aqui, vento, em Jó, capítulo 1 e versículo 19, é a mesma palavra para espírito. A palavra aqui é ruach, ou ruach, vento, sopro, mente, espírito, ou seja, então é apenas uma questão semântica, tá bom? Vamos lá então, prosseguindo. Isaías capítulo 7 e o versículo de número 2, livro do profeta Isaías, capítulo 7 e o versículo 2, nos diz assim: e avisou-se a casa de Davi, dizendo: a Síria se aliviou a Efraim, então o coração dele e o coração do povo se agitaram, como se agitam as árvores da floresta com o vento, que é a mesma palavra hebraica para espírito, ruach, enfim. E no grego é pneuma, e ruach significa tanto vento quanto sopro, mente, espírito, sopro, vento do céu, sopro de ar, e assim vai. Muito bem, vamos então prosseguir com o nosso estudo sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Eu fiz questão de trazer esses textos bíblicos que falam sobre vento, para que você tenha uma noção do significado da palavra. E a palavra, ela depende do seu contexto, no contexto em que ela está sendo pronunciada, para você entender, então, melhor o seu significado. Muito bem. Entretanto, não é tanto o movimento por si que desperta a atenção, mas sim a energia que semelhante movimento manifesta. O pensamento implícito em ruach, que é a respiração com o movimento do ar, que ela acarreta, é a expressão externa da força vital inerente em todo o comportamento humano. Ou seja, por outro lado, recorrendo à figura do vento, podemos dizer que os hebreus conheciam muito bem o poder do vento. Uma tempestade de areia no deserto é uma potência que pode destruir até homens. Tremendo poder. Quando falam do Espírito de Deus, estão pensando no poder de Deus, seu alento, aquilo que se emite dele, que sai ao mundo para cumprir seus propósitos. Na realidade, esse é o conceito do Espírito no Antigo Testamento.
o poder de Deus que sai ao mundo para realizar algum propósito determinado que Deus tem. Ou seja, quando os hebreus falavam, quando um hebreu falava sobre o Espírito de Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, então ele tinha em mente as ações do vento, tanto que o Pentateuco está cheio dessas ações do vento, né? Nós temos várias ocorrências no Pentateuco sobre o Espírito, sobre o vento, e em cada situação, em cada contexto, a sua ação específica. No caso da criação do ser humano, Deus então sopra a Ruach, sopra o seu vento, e deu ao ser humano o fôlego de vida, tornando o ser humano um ser vivo. E no caso do Êxodo, quando o Senhor envia o vento naquela ocasião, dentro daquele contexto, ele traz o quê? Os gafanhotos. Também no contexto do Mar Vermelho, Deus envia o vento e abre o Mar Vermelho, ou seja, mas a palavra é a mesma, é Ruach. Então, para o judeu, quando se fala, ou se falava do Espírito no Antigo Testamento, então eles entendiam como a manifestação, como uma das manifestações de Deus para um propósito específico. Ou seja, quando o Espírito era enviado ao mundo, é porque ele tinha um propósito a fazer, ele tinha um propósito a executar, uma obra a executar, uma missão a ser feita. Então, dependia do contexto em que aquela palavra era empregada, tá ok? Nós vamos prosseguir aqui. Nas palavras de Davidson, do doutor Davidson, nós temos a seguinte frase: não expressa imaterialidade, mas a energia da vida em Deus, que traz o resumo disso tudo. Não é apenas algo... Quando se fala do vento no Antigo Testamento, da Ruach, o próprio Jesus usou essa palavra com a samaritana lá no poço de Jacó, está no capítulo 4 do Evangelho de São João, quando ele disse para a samaritana: Deus é espírito, ou seja, é um vento. Mas a referência ali não é apenas a imaterialidade, ou seja, é a sua forma incorpórea, mas também a energia da vida em Deus. Ou seja, quando Jesus diz que Deus é espírito, ele fala isso para a samaritana, ele estava dizendo para a samaritana o seguinte: Deus é a vida. Ou seja, o homem, o ser humano, só teve vida a partir do momento que Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida, que Deus soprou sobre ele o seu vento, o seu fôlego, a sua Ruach, a sua pneuma. Ou seja, o ser humano só pode ter vida por causa do sopro de Deus, do vento de Deus. Então Jesus falou para a samaritana, João capítulo 4, Deus é espírito, ou seja, Deus é a vida. Então, a questão também de falar que Deus é espírito, uma referência ao Espírito Santo, não é apenas sobre a imaterialidade, mas sim a energia, a vida em Deus, tá ok? Fazendo eco à voz, ou a essa voz, também Ferguson enfatiza, o doutor Ferguson enfatiza: o que está em vista é energia em vez de imaterialidade. A ênfase é posta antes em sua esmagadora energia, segundo o doutor Ferguson. Ou seja, nós vamos também agora usar um texto, vamos usar nossa Bíblia mais uma vez, vamos para a palavra de Deus. Eu gosto muito de usar a Bíblia quando eu estou ministrando o estudo bíblico. Quem já participou de estudo bíblico comigo sabe que a gente usa muito a Bíblia, porque se a gente está falando sobre a Bíblia, temos que usá-la, independentemente dos recursos teológicos que nós temos, das fontes que a gente tiver.
A Bíblia é a infalível e inerrante palavra de Deus. Então temos que usá-la. Não apenas os nossos livros, não apenas os nossos recursos teológicos. Eu costumo dizer que o maior recurso teológico que a gente tem é a Bíblia Sagrada. Isaías capítulo 25, versículo de número 4, diz assim, Isaías capítulo 25 e o versículo de número 4. 25 e 4 de Isaías diz o seguinte: porque você se tornou a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado em sua angústia, um refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o bufo dos tiranos é como uma tempestade contra o muro. Esse contexto aqui, tempestade zeren, fala chuva de verão, tempestade, também uma referência ao vento, tá bom? Uma referência ao vento. Também Isaías capítulo 40 e versículo de número 7. No capítulo 40 de Isaías, e o versículo de número 7, Isaías diz o seguinte, deixa eu encontrar o versículo 7, a erva se seca e as flores caem quando o sopro do Senhor sopra sobre elas. Ou seja, aruar, o vento, o sopro do Senhor sopra sobre elas. De fato, o povo é como a erva. E aí vai. Também Isaías 59, também Isaías capítulo 59, deixa eu só ler mais o 59 para a gente já dar seguimento no nosso estudo, versículo 19, diz assim, temerão então o nome do Senhor desde o ocidente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como uma torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor, levantando uma bandeira contra ele, ou seja, uma referência a Ruach HaKodesh, ao Espírito Santo. Também nós temos aí Abacuque, capítulo 1, versículo 11, Abacuque, capítulo 1, e o versículo de número 11, que diz assim, então passarão como o vento e seguirão, tornam-se culpados esses cujo poder é seu Deus. Passarão como o vento e seguirão, ou seja, uma referência a Ruach, ao vento, ao sopro. Vamos lá. Então, quando a gente fala do Espírito Santo, depois eu vou trazer um estudo aqui mesmo no canal sobre a Trindade, tá bom? Eu já estou com um projeto e ainda no mês de setembro eu quero estar trazendo um estudo bem aprofundado sobre a Trindade, que são coisas que não se fala muito nas igrejas, né? Não se ensina muito sobre isso, sobre a Trindade. Mas eu vos prometo a trazer um estudo, já é um projeto meu, estamos já com o material preparado, o conteúdo preparado só para a gente poder entregar para vocês sobre a Trindade, tá bom? Mas vamos lá. Então, quando a gente fala sobre o Espírito Santo, tem muitas pessoas que acham que o Espírito Santo é um ser separado de Deus. É por isso que os judeus, eles têm muita dificuldade em aceitar o cristianismo, justamente por causa dessa distinção. Mas no estudo sobre a Trindade eu explico isso melhor. Mas tem pessoas que acham que são três deuses. Isso para a mente de um judeu e também de um muçulmano, que são como nós, são monoteístas, para a mente de uma pessoa da religião monoteísta, que não tem nenhum conhecimento do cristianismo, para essas pessoas isso soa como um politeísmo, ou seja, como a existência de três deuses, tá ok? Mas a gente então tem que explicar o que é o Espírito Santo e ensinar sobre a pessoa do Espírito Santo, para que fique bem claro que não existem três deuses. Deus, na verdade, é triuno, 3 em 1, tá
Paine e Ferguson chamam-nos a atenção para o episódio da Rainha de Sabá, que, maravilhada com a sabedoria prática de Salomão, não tinha mais fôlego. Não tinha mais fôlego para poder expressar a sua admiração. Está em 1 Reis, capítulo 10, versículo 5, da Bíblia Almeida, revista e atualizada, tá bom? Ficou como fora de si, ou seja, sem ar, sem fôlego. E na Bíblia James e na Bíblia Almeida corrigida, ficou fora de si. Não houve mais espírito nela, ou seja, não houve mais espírito nela, ou seja, ela ficou como fora de si, por causa da sabedoria de Salomão. Ou seja, ficou com a respiração suspensa. Então, o significado literal dessa palavra, ou seja, dessa frase de 1 Reis, capítulo 10, versículo 5, que é a rainha de Sabá, diante da sabedoria de Salomão, ficou fora de si, ou seja, não houve mais espírito, o significado é não houve mais espírito nela, ou seja, era como se ela ficasse como morta, estática, paralisada, sem reação diante da sabedoria de Salomão. Ou seja, ficou com a respiração suspensa, sem fôlego, uma coisa surreal, de tirar o fôlego. Nós brasileiros ouvimos muito essa expressão sem fôlego, perdeu o fôlego, fala de algo muito estupendo, algo supranatural, tá ok? Então esse é o significado da palavra ficou como fora de si, ou ficou com a respiração suspensa, sem fôlego. Vamos lá então. Quando a palavra ruach, em hebraico, é empregada para Deus, denota o seu poder incorruptível e preservador. A palavra ruach é uma referência ao nosso Deus, demonstra o seu poder, ou seja, denota o seu poder incorruptível. Uma palavra que significa sem corrupção, sem nem uma mancha, ou seja, sem nenhum desvio de caráter. É o seu poder incorruptível e preservador. Quando se usa ruach, é uma referência ao nosso Deus. Portanto, a ideia de vento aponta para o poder soberano de Deus, que se manifesta algumas vezes como juízo, outras vezes como consolador, e também que se movimenta livremente, figuradamente, como uma tempestade, um tufão incontrolável. Daí a impossibilidade de prender, domesticar ou dominar o Espírito de Deus. Aí tem muita gente que diz, mas o Espírito é sujeito ao profeta. Não é o Espírito de Deus. O Espírito do profeta é sujeito ao profeta, mas o Espírito de Deus ele é como o vento. Ele é incontrolável. Não há como você retê-lo. Houve uma presidente no Brasil que disse uma vez que queria estocar o vento. Né? Brincadeiras à parte, mas ela provavelmente estava fora de si quando usou esse termo, estocar o vento. O vento é uma coisa imparável, incontrolável. Né? Por isso, quando a Bíblia, o Antigo Testamento, se refere a Deus como vento, é
uma referência ao seu poder incontrolável, indomável, ninguém consegue prendê-lo. Fala sobre a impossibilidade de prender, domesticar ou dominar o Espírito de Deus. João capítulo 3, versículo 8, Jesus conversando com Nicodemos, ele disse, olha, o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde veio nem para onde vai. Ou seja, o vento ele é incontrolável, ele sopra onde quer, quando quer, e ninguém consegue detê-lo, ninguém consegue impedi-lo. Por mais que esteja ventando muito forte, você tranca a janela da sua casa, a porta da sua casa, ou os para-brisas do seu carro, o vento ele vai continuar a soprar. Ninguém consegue impedi-lo. Ele vai continuar, tá bom? Assim é Deus. Ou seja, o Espírito de Deus não está retido a uma denominação, uma filosofia, enfim, ele é a Ruach HaKodesh, é o Espírito de Deus e ninguém consegue detê-lo. Estamos caminhando para o final, para o vídeo não ficar muito longo. Das 389 ocorrências do substantivo no Antigo Testamento, 378 vezes em hebraico e 11 vezes em aramaico, a gente precisa entender que isso é uma clara manifestação, ou seja, uma clara demonstração dessa manifestação incontrolável de Deus. 136 vezes se referem ao Espírito, ou seja, deixa eu só repetir, deixa eu reler esse parágrafo aqui para explicar melhor para vocês. Das 389 ocorrências do substantivo no Antigo Testamento, que são 378 vezes em hebraico e 11 em aramaico, tá bom? São 389 vezes, 389 ocorrências do substantivo no Antigo Testamento sobre a rua, sobre o vento, sobre o Espírito, ok? 378 vezes em hebraico e 11 em aramaico. Dessas 389, 136 se refere ao Espírito, o qual é chamado de Espírito de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz que o Espírito de Deus ele pairava sobre a face das águas, né? E principalmente Espírito do Senhor, Ruach HaElohim, o Espírito do Senhor. O Senhor aqui é Elohim, em hebraico, Ruach HaElohim, em hebraico. A palavra hebraica, a frase hebraica é Ruach HaElohim, o Espírito do Senhor. Como sabemos, o tetragrama Yud-Rei Vav-Rei é o nome pessoal de Deus, ou seja, uma forma que os hebreus encontraram para pronunciar o nome impronunciável do Eterno. Parece até um trocadilho de palavras, mas não é. Mas uma forma de se referir, né, ao nome do Eterno. O Eterno revela o seu nome a Moisés. Pela primeira vez ele revela o seu nome a Moisés. Está em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Moisés pergunta, mas e qual é o seu nome? Até então ele era conhecido como Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel. E aí Moisés pergunta, qual é o seu nome? Ele disse a Moisés, Erie Asher Erie. Erie Asher Erie. Erie Asher Erie não é eu sou o que sou apenas. Erie Asher Erie fala serei o que serei. E a tradução é serei aquilo que você precisar que eu seja. Ou seja, eu sou Deus de todos os momentos, de todas as situações, de todas as ocasiões. Eu sou Deus de todos os contextos, de tudo aquilo que você precisa. Tá bom? Então, o termo hebraico Yud-Rei Vav-Rei é o nome pessoal de Deus, considerado pelos judeus como o nome por excelência de Deus. Ele é usado 5.321 vezes no Antigo Testamento. Você sabia disso? Yud-Rei, Vav-Rei é usado 5.321 vezes no Antigo Testamento. É especialmente no nome Yud-Rei, Vav-Rei que o Senhor se revela como Deus da graça. Imagina, 5.321 vezes no Antigo Testamento,
esse nome, o nome do Eterno, bendito seja, é pronunciado pelos hebreus. Tá ok? Muito bem. Então, espero que você esteja gostando, espero que você esteja aprendendo e eu te recomendo a conferir na sua Bíblia os textos que nós estamos usando aqui. Tá bom? Então, até daqui a pouco. No próximo vídeo, nós então continuaremos a falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.